Todos, é com alegria que nós estamos aqui hoje para estudarmos mais um pouquinho do Evangelho. Obrigado. Então, para nos harmonizarmos, vamos ler um trechinho aqui do Sabedoria Todo Dia. A imaginação é poderosa. É com ela que você chega a conclusões. Desperta o poder da vontade. Realiza obras e semeia certezas e alegrias no seu interior. Em quem não imagina suficientemente o que quer, a força de vontade não se estabelece. Mas quem imagina, consegue pô-la em prática. A imaginação é o arco de onde sai a seta da vontade. Desse arco também saem outras setas, como a do esclarecimento, a do prazer de viver, a da concórdia, a da paz, a da esperança, a da saúde e de tudo mais que lhe favorece. A vitória na vida nasce de uma boa imaginação. Olha que importante essa mensagem, né? Para que a gente imagine, que utilize o nosso pensamento para coisas boas, como ele diz aqui, né? A vitória da vida nasce de uma boa imaginação. A partir do momento que tu imagina, tu acessa muita coisa para o bem. Como ele diz aqui, para o esclarecimento, o prazer de viver, a paz, a esperança. Então vamos usar a nossa imaginação. É o arco de onde sai a seta da vontade, para que a gente possa realmente aproveitar dessa caminhada e evoluir. A oportunidade está aí. Então eu convido todos agora para que elevemos o nosso pensamento ao Pai, agradecendo por esse momento, por esta casa, por aqui podermos estar. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a todos, em especial a nossa palestrante que vai nos passar o recado da noite. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Então nós hoje estamos recebendo a Andréia Strobel, ali de Panambi, Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade. Com muito prazer, fique bem à vontade, vai nos passar um recado que fala sobre a amizade, a lei divina que une as almas na Terra. Então, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Boa noite também ao pessoal das redes sociais que nos acompanham. E para nós é uma alegria estarmos aqui, trazendo também o abraço do pessoal de Panambi, já que nós vamos falar da nossa amizade, né, da amizade, dos nossos laços de fraternidade. Então nós trazemos um abraço carinhoso da nossa casa espírita lá de Panambi. Um abraço a todos. E nós vamos iniciar a nossa conversa hoje para falar sobre esses laços invisíveis que nos unem com uma pequena história. Uma história de dois amigos que foram servir junto na guerra. No ano de 1916, na Primeira Guerra Mundial, no fronte do Ocidente, nos campos da Europa, mais especificamente na França, lá estavam os dois amigos, num campo de batalha, onde antes era uma prada verdejante, agora era um lamaçal. O gramado, que antes era verde, agora estava cortado por imensas trincheiras onde os soldados se protegiam. Era um dia cinza, úmido, um dia com muita neblina. E se ouviam os tiros, se ouviam as bombas. E a neblina se confundia com a fumaça das bombas e dos tiros. E nesse
cenário os dois amigos lutavam. E então o comandante chamou a todos para voltarem para as trincheiras, porque as coisas não estavam ficando boas. Então os soldados voltaram para a trincheira para se proteger. E nessa trincheira havia um arame farpado, como a gente vê nos filmes, né, para protegerem, para que os soldados fossem protegidos ali. E um dos amigos, então, na trincheira, olhou para todos os lados e não encontrava o seu amigo. E olhou aqui, olhou ali, levantou desesperado e não encontrou o seu amigo. E então ele pediu: capitão, posso ir buscar o meu amigo no campo de batalha? E o capitão, cheio de experiência, disse: não, você não vai. A essas alturas, ele já morreu. E se você for, você vai correr o risco de morrer também. Mas ele, entre o coração e a razão, não conseguiu abandonar o seu amigo. E mesmo contra as ordens do seu capitão, ele pulou a trincheira, pulou os arames farpados e, rastejando naquele lamaçal, em meio a fogo cruzado, foi ver se encontrava o seu amigo. E ao chegar em uma barroca, encontrou o seu amigo, que ainda vivia, porém muito ferido. E o seu amigo olhou nos seus olhos e disse: eu sabia que você vinha. E então, naquele momento, ele tirou forças não sei de onde e pegou o seu amigo e deu um jeito de colocá-lo nos ombros. E, agachado o quanto pôde, o levou de volta até a trincheira. Chegando lá, sentou-se na trincheira e colocou a cabeça do seu amigo ferido no seu colo. E o amigo olhou para ele, deu o último suspiro e morreu. E então o capitão, com a frieza de um comandante, disse: eu lhe avisei que não adiantaria nada, que ele iria morrer ou já estava morto. E ainda você correu o risco de morrer também. E ele disse: adiantou sim. Adiantou muito, porque ele me disse: eu sabia que você viria. Então ele conseguiu trazer o seu amigo para o seu colo, oferecendo a ele uma maneira digna para desencarnar. E o que faz com que uma pessoa consiga suplantar o instinto de sobrevivência? Pela outra, pela vida da outra. O que leva nós, muitas vezes, a esquecermos de nós mesmos para auxiliar outros que estão ao nosso redor. A doutrina espírita nos traz, nas questões 766 do Livro dos Espíritos, Kardec fazendo a seguinte pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então Deus nos deu a oportunidade de nos comunicarmos para que nós pudéssemos trocar experiências e nos relacionarmos com as outras pessoas. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, a doutrina espírita nos esclarece que aquelas vidas que ficam isoladas, sem ter o contato com as outras pessoas, elas não desenvolvem todas as suas faculdades.
Porque Jesus nos diz que nós precisamos amar. E para que nós possamos aprender a amar, nós precisamos o contato com as outras pessoas. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentido pessoal ou também, nesse sentimento, uma finalidade providencial da ordem geral? O homem deve progredir, dizem os espíritos, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, se nós estamos no isolamento, nós não conseguimos desenvolver as nossas faculdades. Nós, vivendo em sociedade, nós precisamos muitas vezes de um médico. Às vezes não temos a condição de nos cuidar porque estamos doentes, vamos buscar um médico. Temos um problema no nosso meio de transporte, vamos buscar um mecânico. Precisamos construir uma casa, vamos buscar uma pessoa que entenda disso. Então, nós precisamos trocar as nossas faculdades, as nossas habilidades, para que nós possamos viver em sociedade e evoluir. Nós não somos ilhas isoladas. Muitas vezes nós temos aquele sentimento de autossuficiência, como se nós pudéssemos resolver todos os problemas nossos e do mundo. Mas, na verdade, nós sempre necessitamos do outro para nos auxiliar nesta atividade. Além de tudo, a doutrina espírita nos fala sobre a reencarnação e ergue o véu para nos mostrar o quanto a amizade é linda. O quanto este fio invisível que nos une é lindo. Porque nós podemos ter o nosso plano reencarnatório. E neste plano reencarnatório termos, por exemplo, uma prova muito difícil. E então Deus permite que ao nosso lado venha, por exemplo, aquele irmão que já foi nosso espírito protetor em uma outra encarnação. E esse irmão vai dizer: eu estarei lá do seu lado durante este momento. Ou ainda nós podemos encontrar amigos de outras encarnações que vêm nesta vida ao nosso lado para nos auxiliar e para nós também auxiliarmos eles nessa trajetória. Vejam como Deus é todo amor. Porque Ele não nos joga no fogo das experiências difíceis da vida sozinhos. Nós temos os amigos. Nós temos aqueles que estão ao nosso lado para nos auxiliar. E Emmanuel nos diz que a amizade é uma espécie de santuário em que as almas se sintonizam para o bem comum. Então, o pessoal que trabalha aqui na Casa Espírita sabe como é. A gente se une para fazer as coisas funcionarem. Então, é muito mais do que simplesmente estar ali. Há um propósito nesse fio invisível, onde um e outro se dão as mãos para que nós busquemos um mesmo ideal. E como isso é bonito. E nós, então, sabemos que não fomos feitos para vivermos sós. Aí nós perguntamos: será que Deus colocou a amizade como uma lei moral? A lei, uma das formas de demonstração da lei de sociedade, simplesmente como uma lei moral? E Haroldo Dutra Dias nos diz, no estudo do livro Missionários da Luz, que as leis divinas, elas se manifestam tanto na natureza como no nosso lado moral. A lei da ação e da reação, por exemplo, ela se manifesta na natureza, mas ela se manifesta no nosso lado moral também. A lei de destruição, ela se manifesta na natureza. Hoje vemos, né, estamos passando por um momento aqui que não é muito fácil aqui no sul, com enchentes e tudo mais,
lei de destruição. Mas no nosso lado moral nós temos a lei de destruição também. Quando vem aquela depressão, quando vem aquela nossa dificuldade moral que nós precisamos buscar ajuda. E a lei de sociedade também se manifesta das duas maneiras. No nosso lado moral, como a amizade que nós falamos, e também no nosso lado biológico. E a neurociência nos mostra hoje, através de um estudo, que eles estão estudando o cérebro social. O que vem a ser este cérebro social? É um estudo que eles estão fazendo, que eles descobriram que a região do cérebro que é ativada quando nós nos sentimos rejeitados, quando nós nos sentimos solitários, é a região da dor. Quando eu levo um soco no estômago, eu ativo uma região do cérebro que diz que eu estou com dor. Quando eu estou só, é a mesma região do cérebro que é ativada. Então, a solidão dói. Dói como uma dor física. E isso vários estudos hoje estão provando. E além disso, também a solidão nos traz a excreção do cortisol. O cortisol é uma substância que o nosso corpo produz e que não faz bem para nós, quando produzido em grandes quantidades. Ele é quase que tóxico ao nosso corpo. Ele nos traz depressão, ele nos traz desequilíbrios vários dos órgãos físicos e dificuldades. Então, quando nós estamos sós ou nos sentimos rejeitados, o nosso nível de cortisol aumenta. E quando nós temos os nossos amigos, quando nós temos a oportunidade de sentar com eles e conversar, tomar um chimarrão, ou quem sabe fazer uma refeição, ou quando nós estamos com um problema sério e podemos contar com alguém e ter um ombro amigo para abrir o nosso coração, isso nos alivia. E isso faz com que o nosso corpo produza a ocitocina, que é um outro hormônio que nos traz, então, a tranquilidade. E junto com ela nós temos a dopamina, que nos traz, então, uma sensação de segurança e de tranquilidade, inclusive aumentando a nossa imunidade. Então, a lei de sociedade e a amizade, através da amizade, ela se manifesta tanto no nosso lado moral, como no nosso lado físico. A neurociência hoje nos prova isso. E Joana de Ângeles, no seu livro Amor, Imbatível Amor, ela nos diz, nos alerta que a ausência do relacionamento profundo, relacionamentos profundos e autênticos, gera o chamado vazio existencial. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, porque é através dele que nós nos reconhecemos. Quando alguém nos abraça, quando alguém olha nos nossos olhos e diz, oi, tudo bem? Quando nós chegamos ali, tinha uma comitiva, uma comissão de frente ali nos recebendo, foi tão gostoso, um abraço e tudo. Isso faz com que nós nos reconheçamos como indivíduos. E isso faz com que nós nos sintamos alguém. Quando nós não temos isso, nós vamos aumentando o vazio existencial no nosso ser. E hoje as redes sociais, elas nos possibilitam muito isso. Aumentar o nosso vazio existencial. Porque nós criamos o nosso perfil conforme nós queremos. Nós vamos colocar nesse perfil não quem realmente nós somos, mas quem o outro gostaria que nós fôssemos. Daí tem aqueles filtros de foto, né? Esses dias uma pessoa me mostrou a foto. Ah, tu conhece essa pessoa? Daí eu disse, tá, mas essa pessoa ela é assim como ela está nessa foto? Ou ela é, se eu for ver ela na rua, eu vou saber quem é ou não, né? Porque a gente nunca sabe. E assim como tem os filtros na nossa fisionomia, tem também
da forma de ser, como se a pessoa estivesse sempre feliz, como se a pessoa estivesse conseguindo superar várias coisas no seu trabalho, sempre vencendo. Então, são perfis que nós criamos e nós acabamos por não nos conhecermos mais. Porque nós vamos tanto atrás do que o outro gostaria que nós fôssemos, que nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. A gente não sabe quem é. E esses contatos pessoais que a gente tem, eles ajudam a gente a saber quem é. Porque nós vamos nos identificar com essa pessoa, com aquela pessoa. Ah, eu me identifico com ela, eu gosto de conversar com ela. Ela gosta de fazer trabalhos manuais, eu também. Ah, eu prefiro já conversar com aquela outra pessoa porque ela gosta de esportes, eu também gosto. E assim nós vamos nos encontrando quem somos. Nós precisamos de pessoas que nos tragam referência de nós mesmos. E por isso a Joana diz que é tão importante nós termos esse contato. E ela nos diz que a amizade verdadeira não possui, não cobra, não escraviza, não exige nada. É justamente por ser livre que ela cura. Porque a pessoa que realmente é teu amigo, ela vai gostar de você como você é. Você vai ser autêntico com ela. Não interessa se aquele dia você dormiu com o pé destapado e está de mau humor. Não interessa se naquele dia você está com algum problema. A pessoa sempre vai te acolher. E você também vai acolhê-la. Porque você sabe que ela vai te aceitar como você é. Então, amigos verdadeiros. E a gente fala aqui em amigos verdadeiros. Pode ser um pai. Pode ser um irmão. Pode ser um amigo mesmo do trabalho. Pode ser qualquer pessoa com quem a gente possa contar. Não necessariamente tem que ser aquele amigo que você sai tomar um café, ou que você sai tomar alguma coisa em algum lugar. Não necessariamente. Mas pode ser alguém de dentro da tua família. E esses amigos, eles são verdadeiros escudos de luz na nossa vida. Porque quando nós estamos entrando nesse vazio existencial, quando nós nos sentimos sós, nós começamos a ter pensamentos ruins. Pensamentos de rejeição, de baixa autoestima, pensamentos difíceis que começam a nos levar para uma depressão, para uma tristeza. E aí vêm as companhias lá do outro lado da vida. Aqueles espíritos que pensam como nós também, que também estão tristes, que também estão deprimidos. E esta sintonia, ela nos dificulta o nosso dia a dia. Ela nos deixa cada vez piores. Mas o amigo, ele vem para nos alegrar. O amigo vem para nos tirar desse buraco. Nem que não seja para nada. Você vendo aquela pessoa naquele dia já está bem, obrigado. Receber um abraço, dizer um oi. Não precisa muita coisa, mas você sabe que ele está ali. E esta pessoa ou estas pessoas, elas são importantes como escudo, porque elas vão nos tirar desta sintonia negativa, nos trazendo para um mundo melhor, para que nós possamos ter mais tranquilidade. E pensando agora nessa pessoa, eu gostaria que cada um aqui lembrasse de alguém. Pode ser o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, qualquer pessoa que sirva de amigo para si. Lembrem de uma pessoa. Pensem nessa pessoa. Se quiserem fechar os olhos, lembrem da fisionomia dela, da cor do cabelo, da estatura que ela tem. Pense nela como se ela estivesse na tua frente. E ela está se aproximando e ela vai lhe dar um abraço bem apertado. Um abraço acolhedor, daqueles abraços de urso, assim, bem gostoso. Um sorriso nos lábios.
Muito bom. Sintamos a sensação de paz e de alegria por ter esta pessoa na nossa vida. Agradeçamos a Deus porque nós temos esse amigo na nossa vida. Muito bem. Agora, emanando boas vibrações para esta pessoa, vocês sentiram o que é a ocitocina na nossa vida, o que é a dopamina na nossa vida, como isso nos traz tranquilidade, como isso nos traz um sentimento bom, o quanto é importante nós termos um amigo, um companheiro. Um espírito de luz que nos protege e nos auxilia. Nós podemos dividir a amizade em 2 tipos. As amizades afins e as amizades necessárias. As amizades afins são aquelas que a gente vê uma vez e já parece que faz 100 anos que a gente conhece aquela pessoa. Provavelmente a gente já conhece mesmo há 100 anos, né? Já veio de outras encarnações junto. Essas amizades afins são aquelas que pensam como nós, são aquelas com quem a gente pode conversar, que nos aceitam como somos. As amizades necessárias, vocês só podem imaginar, garanto que todo mundo aqui tem uma amizade necessária, ou na sua família, ou no seu trabalho, né? São aquelas pessoas que nós temos que conviver com elas. Pessoas que a gente pensa diferente, que pensam diferente de nós, que nós muitas vezes não aprovamos a maneira como ela se porta, o que ela fala. A gente sempre tem um quezinho com aquela pessoa. E a doutrina espírita nos ensina que essas pessoas, elas não são inimigos, ou não vão se tornar inimigos, mas elas são amigos em potencial. Porque muitas vezes acontece de nós olhar e essa pessoa dizer, já tive antipatia gratuita para ela na primeira vez que eu vi ela. Mas depois nós vamos conversando com a pessoa e vamos percebendo que ela não é bem daquele jeito que a gente imaginava. E no fim ela é uma pessoa bem legal e a gente acaba se aproximando dela. Ou também pode acontecer que elas nos fazem exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, exercitar a nossa indulgência. Nós devemos aprender a aceitar aquela pessoa como ela é. Então pensemos nela como um amigo em potencial. E talvez é ela que vai dizer aquilo que nós não queremos ouvir. E ela que vai nos auxiliar na nossa mudança. Então nós podemos perceber que a lei de sociedade, se manifestando através da amizade, ela é uma lei moral e ao mesmo tempo uma lei biológica, conforme nos fala o Espiritismo e conforme nos fala a neurociência. E agora retornando lá naquele campo de batalha, lá em 1916, naquele dia cinza, naquele dia úmido, com barro, com muitos tiros, com muita fumaça, onde aquele rapaz foi buscar o seu amigo lá naquela vala. Trouxe. Quando o capitão olhou bem para os olhos dele e disse, eu te disse que não ia adiantar. E ele, de dentro do seu coração, olhou para o capitão e disse, adiantou sim, porque ao final ele me disse, eu sabia que você vinha. Vocês já pensaram o desencarne desse rapaz, sem o amigo dele ter retirado ele do campo de batalha? Ele ia desencarnar sem esperança. Ele iria desencarnar apavorado, com medo. Ele iria desencarnar muito triste, desequilibrado, sem saber o que estava acontecendo.
Mas o amigo dele deu para ele a oportunidade dele ter esperança no coração dele. Por mais que ele não fosse ficar vivo, ele conseguiu passar para o outro lado da vida com o seu coração cheio de fraternidade, de amor, de carinho, cheio de esperança, com a certeza que do outro lado da vida ele poderia continuar assim. E Jesus é o nosso amigo maior. Ele atravessa esse campo de batalha das nossas imperfeições. Aquele campo de batalha onde nós colocamos expostos todos as nossas mazelas. E Jesus não quer saber as nossas mazelas. Ele vai estar lá, sempre ao nosso lado. Ele vai dizer para nós: eu vim te auxiliar. E nós vamos dizer para ele: eu sabia que você vinha. Então Jesus é o nosso amigo maior, que nós podemos contar com ele em todos os momentos. Mas não vamos sair daqui hoje, simplesmente eu fui lá na casa espírita, eu vi uma palestra sobre a amizade, ela contou aquela história e tal. Vamos nos comprometer hoje com o nosso coração. Vamos nos comprometer hoje com o nosso amigo, com aquele que vocês lembraram. Vamos chegar em casa, vamos mandar uma mensagem perguntando como ele está. Vamos dar um abraço nele se ele mora comigo. Vamos amanhã levar uma flor. Vamos amanhã tomar um chimarrão com o nosso amigo. Vamos perguntar como ele está. Vamos ligar. Como você está? Porque sim, é muito legal fazer amigos. Mas difícil é nós mantermos esse laço de amizade. Então nós precisamos estreitar esses laços, não esquecer dos nossos amigos. Nós precisamos deles e eles de nós. E eu tenho certeza que um dia ele vai dizer: bah, eu me lembro aquele dia que tu me mandou a mensagem, estava precisando tanto. Foi tão bom ter falado contigo. Então busquemos os nossos amigos de novo. Isso nos traz referência. Pode parecer uma dicotomia, vamos dizer assim, mas a cooperação fortalece a nossa individualidade. Porque quando nós fazemos trabalhos cooperativos e quando nós auxiliamos as outras pessoas, isso nos fortalece. Nos fortalece como pessoas e seres humanos. Isso nos traz a nossa individuação fortalecida. Então, eu convido a todos nós, inclusive eu, para que nós, ou hoje à noite ou amanhã, possamos buscar de volta os nossos amigos. É um desafio. Temos a semana inteira para isso. E eu espero que nós cumpramos ele. Então, a nossa mensagem era essa para a noite de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Nós agradecemos muito a Andréia pelo recado de hoje. Amizade, a lei divina que une as almas da terra. Gostei muito quando você disse que os amigos são o escudo de luz. Olha que importante, né? Ninguém vive sozinho. Nós sempre precisamos uns dos outros. Se nós ficarmos sozinhos, nós vamos sofrer bastante. E os amigos estão aí para isso. Com o advento do celular, né? Muita gente às vezes esquece de um telefonema, não digo de uma conversa. Fica ali só na telinha. Então vamos procurar mais, porque na Terra nós todos formamos um grande grupo e o objetivo
é a formação de uma grande família universal. Todos nós estamos aqui para aprender. Então é muito importante que a gente mantenha as amizades. A família é o laço corporal. E os amigos são os laços espirituais. Então isso é muito importante, que a gente mantenha esses amigos, que a gente converse com pessoas. Enfim, nós estamos aqui para evoluir uns com os outros. Então que Deus nos ajude e que a gente possa realmente cultivar os amigos. Isso é muito importante. Cultivar os amigos. Não basta tê-los, tem que cultivar. Tem que regar que nem uma plantinha. Cuidar que nem uma planta. Mesma coisa. Então que Deus nos ajude, nos ampare. Nós agradecemos muito, é uma ótima reflexão, viu? Nós vamos ir para casa hoje pensando no assunto. E realmente vamos tomar uma atitude, né? Muito obrigada, Andréia. Leve o nosso abraço para o pessoal de Panambi, que faz um trabalho muito bom lá também. Na segunda de noite, né? Tem uma casa espírita lá muito boa, com os nossos amigos que trabalham lá. Então, vamos pensar em tudo que foi falado hoje. Que Deus nos ampare, nos abençoe e que possamos agradecer por esse momento, agradecer por esta oportunidade, que a paz e a luz do Pai se faça sobre todos. Que assim seja. Nós também vamos continuar.